galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e você já ouviu falar em Philip Taylor Kramer, ou só Taylor Kramer, que foi o baixista de uma banda conhecida lá nos anos 70, mas que depois aí virou uma espécie de guru da tecnologia, trabalhou pro governo dos Estados Unidos tendo acesso a informações secretas, mas que nos anos 90, após ter dito aí pra sua esposa que estava trabalhando em uma tecnologia inovadora e que estava sendo perseguido por isso, simplesmente desapareceu por anos, com seus restos mortais sendo encontrados em um precipício, com até hoje ninguém sabendo o que aconteceu. Caso não conheça a história ou queira saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, Philip Taylor Kramer ganhou notoriedade aí no mundo da música quando no ano de 1974 ele se tornou baixista da banda de rock psicodélico Iron Butterfly, que tinha ficado conhecida lá no final dos anos 60, principalmente por conta da música Inagada da Vida. Então, quando ele entrou pra banda, ela já era conhecida. E com a Iron Butterfly ele chegou a gravar 2 discos, que foram Scorching Beauty e Sun and Steel, ambos lançados no ano de 1975, que foram inclusive aí os últimos 2 discos de estúdio lançados pela banda. E foi nesse auge da carreira musical dele que ele passou ali por uma espécie de crise pessoal, que viria a acontecer também em outros momentos da sua vida e que são importantes para nossa história aqui. Mas nesse momento, enquanto ele ainda estava na banda, né, meio que do nada, tá, da noite pro dia, ele simplesmente começou a pedir ali para as pessoas pararem de chamá-lo do seu primeiro nome, que era Philip, e que passassem a chamá-lo pelo seu segundo nome, que era Taylor, mudando assim seu nome então de Philip Taylor Kramer para apenas Taylor Kramer. O que não era um grande problema, mas o que chamou bastante atenção nisso tudo foi a forma repentina de como isso aconteceu, já que foi apenas pouco tempo depois disso, estando apenas 1 ano na banda, que ele decidiu largar o grupo e mudar totalmente de carreira. Apesar ali de manter a amizade e eventualmente ainda continuar tocando com o Ron Bush, que era um dos fundadores do Iron Butterfly. Mas nada de forma profissional, tá? Porém, apesar de ter parecido essa mudança aí de carreira dele, né, em um momento em que ele estava no auge ali da sua carreira musical, não foi exatamente tão inesperado assim como foi lá, que nem o negócio da mudança de nome. Desde criança, o Taylor Kramer era muito curioso e o seu pai era professor em engenharia elétrica. Inclusive, tinha uma espécie de fixação aí em refutar as teorias do Einstein, tá? Principalmente os conceitos ali de que nada pode viajar na mesma velocidade da luz. Com Taylor gostando muito de aprender e pesquisar junto com seu pai, passando também a se interessar então muito por ciência. E curiosamente também herdando dele aquele negócio de ficar tentando refutar Einstein, tá? Mas nunca conseguiram não, nenhum dos dois no final. Enquanto era criança, quando tinha ali cerca de 12 anos de idade, ele chegou a ganhar até mesmo a competição numa feira de ciências da escola, onde ele construiu um laser que era capaz de explodir uma bexiga. Mas enfim, já nesse momento, tudo meio que indicava que ele seguiria aí nessa carreira acadêmica, como um cientista mesmo, e até chegou a entrar em faculdade para isso. Mas quando chegou ali mais ou menos nos anos 70, ele decidiu meio que largar essa carreira universitária e entrou pro mundo da música, fazendo parte então da banda Iron Butterfly, né, que é a história que eu contei agora há pouco aí. E é justamente por isso então que essa sua saída aí da banda para voltar para essa carreira mais acadêmica não foi exatamente aí uma grande surpresa para as pessoas não. E assim ele foi então, depois de sair lá da Iron Butterfly, ele voltou para a faculdade, se formou em engenharia aeroespacial e foi contratado para trabalhar no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, com mísseis, tá, em uma posição ali, inclusive, que ele tinha acesso a informações confidenciais, que pouquíssimas pessoas mesmo poderiam saber, com algumas pessoas inclusive acreditando que essas informações que ele tinha eram tão confidenciais que elas até mesmo afetariam ali a sua vida no futuro, tá, em seu comportamento mesmo, eventualmente até podendo causar paranoias e talvez até mesmo influenciando aí em sua misteriosa morte, que a gente vai entender como aconteceu a partir de agora, tá? Mas pessoal, pra gente chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro, e se por acaso aparecer aí pra você a opção de hypar que ajuda a divulgar o vídeo, beleza? Bom, nesse trabalho aí do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ele ficou por alguns anos, tá? E com frequência
frequência ali trabalhava em projetos que eram confidenciais, mas que provavelmente fez ele desenvolver aí cada vez mais o seu conhecimento ali em engenharia e tecnologia. E quando ele saiu desse trabalho, ele decidiu mudar um pouquinho aí de área, deixando a engenharia espacial mais de lado e passando a focar ali a sua carreira em tecnologia mais voltada ao usuário mesmo, nas pessoas, né, principalmente no que envolvia vídeos. E para trabalhar com isso, então, no começo dos anos 90, ele abriu uma empresa que foi chamada de Total Multimedia Inc., que era focada nesse tipo de coisa mesmo, né? Uma curiosidade aqui, tá, é que um dos sócios que ele tinha nessa empresa era o Randy Jackson, que era irmão do Michael Jackson, tá? Mas enfim, não tem tanta relevância isso pra história não. E aparentemente aí com essa empresa ele fez ali algumas inovações em tecnologia. Pelo menos isso era o que ele alegava, até muitas delas não foram comprovadas por ele não. Uma dessas coisas aí que ele alegava que eles que tinham inventado era que eles teriam sido os primeiros ali a inventar um método de compressão de vídeo para um vídeo full motion produzido em CD-ROM em velocidade única. Seja lá o que isso quer dizer, né? Coisa que, como eu disse, nunca foi comprovado, tá? Mas o projeto de sua vida mesmo, que ele teria ali contado para sua esposa no momento em que ele estava desenvolvendo e pouquíssimo tempo antes dele desaparecer, seria, segundo ele mesmo, tá, uma coisa muito simples, mas que ninguém tinha descoberto ainda. Que seria ali uma espécie de sistema de reconhecimento facial. Lembre-se que a gente tá falando dos anos 90, tá? Ainda não tinha isso nessa época não. Com ele dizendo ali a sua esposa, né, que seria uma espécie de sistema onde um computador e uma câmera seriam capazes de reconhecer o rosto de uma criança desaparecida no meio de uma multidão de milhares de pessoas em segundos. E para isso seria necessário mostrar para esse computador apenas uma pequena parte do rosto dessa criança, o que de fato seria muito inovador para aquele momento. Mas não deu tempo dele lançar esse sistema não. Isso porque no dia 12 de fevereiro de 1995, o Taylor estava indo até o aeroporto de Los Angeles para buscar lá o seu sócio e a esposa dele, que estavam chegando de viagem. Porém, quando ele estava no caminho, ele ligou para sua esposa falando que tinha mudado os planos e que ele não pegaria mais o casal lá no aeroporto, informando então que os quatro se encontrariam em um hotel. Mas porque ela não ficasse preocupada, pois ele teria uma grande surpresa para ela. Depois disso, ele ainda ligou ali pro seu amigo e ex-colega de banda Ron Bush, né, aquele lá que eu falei anteriormente, e disse a ele que o amava mais que a própria vida. E logo em seguida ele ligou para a emergência dos Estados Unidos dizendo que tiraria a própria vida e que queria que todos soubessem que o O.J. Simpson, né, que era um ex-jogador de futebol americano muito famoso que estava sendo julgado naquele momento por um assassinato, e que ele, tá, o próprio Taylor inclusive tinha sido chamado ali para participar desse julgamento, para dar ali um depoimento especializado, usando vídeos e técnicas, enfim, com essas coisas de tecnologia que ele trabalhava, que ele era inocente. Nesse mesmo momento aí, ele ainda fez uma série de ligações para pessoas diferentes, tá? Foram tipo umas 20 ligações. E logo depois disso tudo, ele simplesmente desapareceu. Deixando é claro ali, né, todas as pessoas próximas a ele muito preocupadas. Afinal, ele não parecia estar muito bem nessas ligações, como vocês puderam ver, né? E a busca por ele foi muito grande, tá? Aparecendo o tempo todo na TV, em diversos programas, com muita gente, tá? Inclusive amigos, familiares e a própria esposa dele não acreditando aí que ele teria tirado a própria vida. Apesar dele ter dito isso lá na ligação para a emergência, né? Acreditando que na verdade ele teria sido assassinado justamente aí por estar desenvolvendo essa tecnologia que era inovadora. Com o amigo Ron Bush lá dizendo que acreditava muito, tá? Que ele só faria uma coisa dessa se alguém o obrigasse, né? Se alguém tivesse ali com uma arma na cabeça dele. A irmã do Taylor Kramer alegava que ele nunca faria isso, que ele nunca deixaria a família dele. Coisa que foi endossado pela própria esposa dele, tá? Que disse que ele amava tanto a família dele que ele nunca os abandonaria daquela forma. Já o pai dele chegou a declarar, né, que o filho teria dito a ele certa vez que algumas pessoas vinham causando problemas a ele justamente por conta lá daquela tecnologia que ele estava desenvolvendo. E que essas pessoas estariam tentando ali se apropriar dessa tecnologia e para isso então estariam o ameaçando. E que o Taylor ainda teria dito ali para ele que se um dia ele ligasse falando que tiraria a própria vida, que não era para ninguém acreditar, já que isso seria na verdade um pedido de ajuda. E assim então muita gente passou a acreditar de que na verdade ele estava mesmo sendo perseguido. E por anos a investigação aconteceu, tá? Mas sem encontrá-lo ou sem saber o que tinha acontecido com ele. Até que em 1999, portanto aí 4 anos depois do seu desaparecimento, 2 alpinistas encontraram no fundo do Decker Canyon uma van verde que tinha um
corpo dentro, com a arcada dentada ali sendo identificada como sendo do Taylor Kramer. Claro que as investigações continuaram a partir daí, né, e foi identificado que ele provavelmente morreu muito pouco tempo depois do seu desaparecimento. E por conta mesmo da queda do carro no precipício, né, no canyon mesmo, né, ele caiu por metros e metros. Com as pessoas então passando a especular de que na verdade ele teria sido forçado a se jogar ali no precipício dentro de seu carro, justamente ali para fingir de que na verdade ele teria tirado a própria vida. Mas no final, tá, a conclusão mesmo da polícia foi que ele de fato cometeu esse ato, apesar de muita gente não concordar até hoje. A verdade, tá, é que na realidade a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu com ele, mas muita coisa realmente indica que ele mesmo fez isso, tá? Apesar de ter toda uma teoria da conspiração aí que acredita no contrário. Isso que eu tô falando por alguns motivos. O próprio detetive do caso, na época, né, disse que investigou muito aí o que poderia ter acontecido, mas que em nenhum momento ele não encontrou nada que desse qualquer indicativo do contrário disso. E que em nenhum momento encontrou qualquer sinais ali de que ele teria inimigos ou que qualquer outra pessoa estaria perseguindo ele. Mas que o que ele tinha apurado ali é que fazia alguns dias já, isso segundo a própria família do Taylor Kramer, tá, eles também falam isso, que ele ali estaria agindo estranho e de forma até meio paranoica mesmo. E que, como eu disse, até a própria esposa dele ali teria notado isso. Mas ainda assim, tá? Como eu disse, algumas pessoas acreditam que ele estava sendo perseguido ali por pessoas do governo, que tinham aqueles acessos a informações confidenciais e que por serem pessoas muito poderosas, elas conseguiriam aí esconder tudo o que aconteceu. Mas ao mesmo tempo, tá? Hoje, o que é o mais aceito aí é que ele realmente teria tirado a própria vida por conta de dificuldades financeiras. A verdade é que a sua empresa lá de tecnologia estava falindo, tá? Acumulando dívidas e tudo mais, não estava conseguindo fazer muita coisa. E tudo isso de uma forma que não parecia mais ter volta, não, a empresa iria fechar. Mas para tentar reverter isso, ele estaria trabalhando aí nessa tal nova tecnologia sem parar e até mesmo sem dormir direito, ele não estava parando nem para descansar. E isso por dias e dias seguidos. Com o cansaço e a privação do sono ali que ele vinha passando, provavelmente sendo o que deixou ele esquisito e bastante paranoico. Com algumas pessoas juntando isso, tá? Com aquela questão lá de que ele trabalhou em assuntos confidenciais, tendo ajudado ainda mais nessa paranoia. Mas essa parte aí do trabalho dele não é confirmada, tá? Mas a privação do sono e o cansaço é o mais provável mesmo. Isso porque foi justamente nesse momento, quando ele estava trabalhando demais sem dormir para descansar, que ele começou a falar para as pessoas que estava sendo perseguido e que seria muito perigoso se essa tal tecnologia aí caísse nas mãos erradas. E foi então em todo esse contexto, onde ele estaria passando por dificuldades financeiras e também estando meio paranoico por conta da privação do sono, que aconteceu ali toda aquela história do dia em que ele morreu. Com ele então provavelmente realmente tirando a própria vida. Mas como eu disse, né, como tudo aconteceu de verdade mesmo, a gente nunca vai saber, né? Mas então é isso, pessoal, esse vídeo ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo. Conta aqui pra gente, você conhecia a história do Taylor Kramer, né, desse cara que foi de um astro do rock para ser um guru da tecnologia, mas acabou ficando paranoico e desapareceu por anos? Deixa aqui pra gente também o que você acha disso tudo. Você acha que ele realmente cometeu o ato aí de tirar a própria vida ou que ele estava mesmo sendo perseguido? Aqui nos estou deixando outros vídeos para vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!